Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Lidiane Alves e sou professora de confeitaria especializadas em bolos em chantininho. Hoje começa oficialmente a imersão Confeiteira 5 Estrelas, que serão 4 aulas de aquecimento para as matrículas do curso Confeiteira 5 Estrelas, que vamos abrir no final desse evento. Agora já me conta aqui nos comentários da onde que tu é. Me conta aqui que eu quero saber, eu quero acompanhar mais de perto de onde que vocês são. Durante essa imersão, tu vai aprender os primeiros passos para começar a trabalhar com bolos decorados em chantininho do zero. Na nossa primeira aula, eu vou te apresentar a chave para começar do zero com bolos em chantininho e também nós vamos fazer uma receita de uma massa super estruturada e versátil, que é uma massa amanteigada de cookies. Eu já trabalho com a confeitaria há mais de 8 anos, eu tenho mais de 4.000 alunas e alunos e pessoas assim, ó, que começaram na confeitaria do zero. E com a minha ajuda, hoje centenas e centenas de alunos têm os seus ateliês e alguns até dão cursos de tanto que se tornaram referência e recentemente uma aluna minha participou do programa Que Seja Doce e óbvio, né? Ela ganhou, que é a Andrea. Eu já tive a oportunidade também de ser convidada para dar aula em grandes feiras como a Mara Cakes Fair, que fica lá em São Paulo. E sabe, eu já vi muita coisa acontecer durante essa minha jornada aqui como confeiteira profissional e eu posso afirmar com toda certeza que hoje nós temos uma mina de ouro na confeitaria. As pessoas, elas nunca pediram tantos bolos e hoje nós temos muitas comemorações que antigamente, por exemplo, não se tinha. Por exemplo, que comemorações que são essas que a gente tem hoje, né? Aniversários, casamentos, mêsversário, é algo que não tinha antes e agora tem, aniversário de cachorro que também não tinha antigamente, várias datas comemorativas como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, entre muitas outras datas que se tem por aí. E o que todos esses eventos eles têm em comum? Óbvio, né? Todos eles têm um bolo decorado. E agora, ó, pega caneta, pega papel aí e anota o que eu vou te falar, inclusive para tu ir anotando tudo que eu vou ir falando aqui durante essa aula, que é muito importante. Sabe, para tu ter sucesso, tu precisa ir além da receita. Não é só a receita, claro, ela é importante, mas a gente precisa saber muito além do que só a receita. E durante esse evento, tu vai aprender receitas perfeitas, receitas que realmente dão certo, simples de fazer, baratas e, óbvio, né, as minhas receitas. Porque todas as minhas receitas, tudo que eu formulo aqui é tudo pensando, né, na praticidade aí do dia a dia de toda confeiteira. Mas para tu ter sucesso, é necessário ter algo a mais. E sobre isso a gente vai ver aqui durante esse evento. Sabe, gente, eu tô muito animada aqui porque foram muitas semanas preparando esse evento. A gente preparou tudo assim, ó, com muito carinho. E o meu grande objetivo durante essa imersão é te mostrar essa oportunidade, te deixar mais segura para começar nesse ramo e te ajudar a alcançar o sucesso com a confeitaria através dos bolos decorados em chantininho. Como é o caso da minha aluna Ayane. Eu comecei com os doces no início da pandemia, porque eu precisava trabalhar, queria voltar a trabalhar, só que não tinha como sair para trabalhar fora. A maioria das pessoas estava sendo mandada embora. E com duas crianças pequenas, eu estava sem creche, as escolas tudo fechada. E aí eu pensei, preciso fazer alguma coisa para trabalhar em casa. Foi assim que eu comecei. Com os bolos, foi quando a minha irmã resolveu me chamar para fazer o bolo da minha sobrinha. O que tu nota assim que tu já conseguiu realizar através do teu trabalho na confeitaria? Ah, minha dependência financeira, sem dúvidas, né? Eu passei a ajudar o marido de casa, né? Com as contas de casa, para comprar as coisas para os meninos, para mim mesmo, que antes, né, uma pessoa só para tudo, não tem como, querendo ou não, passava um pouco mais difícil, né? Mas Sim. assim, com o meu trabalho hoje, eu tive realmente minha independência financeira para fazer qualquer coisa que eu queira. Não é à toa que você tá passando pra gente aqui, tudo que você sabe, você tem ajudado muitas, muitas, muitas vidas mesmo. Ninguém passa pela nossa vida por acaso, né? Que você possa ajudar muita mais pessoas da forma que você me ajudou. Muito obrigada, Lid. E hoje ela conquistou sua independência financeira e os resultados dela não param de crescer. Olha só esse feedback que eu recebi algum tempo atrás. Como aluna, já vou logo adiantando.
Comecei sem saber nem bater um chantilly. Só ontem tive 10 encomendas, fora os que teve durante a semana. Sou grata demais a esse curso. Eu tenho certeza que eu posso te entregar isso que eu estou te prometendo. Eu só preciso saber se realmente é isso que tu quer. Me diz aqui nos comentários se é isso realmente que tu quer, porque o primeiro passo é a gente acreditar. E agora eu vou te falar para quem que é esse evento aqui que a gente preparou com tanto carinho. A imersão, ela é para todas as pessoas que querem se destacar da concorrência. Talvez tu já até tentou viver da confeitaria, talvez já até tenha desistido em algum momento ou até tá pensando nisso agora. Mas então assim, ó, não importa se tu tem zero experiência ou se tu já trabalha aqui nessa área há mais tempo. Eu tô aqui hoje porque eu não aguento mais ver as pessoas sendo mal pagas na confeitaria e pensando que não vale a pena trabalhar por causa disso. E eu posso te falar a verdade? Quando chegamos para trabalhar, nós nos deparamos com uma concorrência desleal na confeitaria. Se tu não tiver um diferencial, se tu não souber apresentar o teu diferencial, não vai dar certo. Por isso, nessa imersão, nós vamos ir além da receita. Eu vou te mostrar na prática como fazer uma boa massa, um bom recheio, estruturar um bolo de andar verdadeiro e decorar com o chantininho, para tu realmente ter um bolo perfeito em todos os sentidos. Eu também vou te ensinar a como divulgar o teu trabalho, estratégias secretas que fazem tu vender e ganhar dinheiro com bolos em uma semana, mesmo se tu estiver começando do zero. E a única maneira de vencer esses desafios é dar um passo à frente. É a gente se unir, confeiteiros que querem ser valorizadas, poder cobrar o preço justo pelo seu trabalho. E eu sei que talvez tu pense que a grande maioria das confeiteiras, elas são desunidas. E olha, eu vou ser bem sincera, eu também acho isso. Só que quando tu tá em um grupo de pessoas que desejam e têm os mesmos objetivos que tu, é totalmente diferente. E hoje, através da minha comunidade de Confeiteiras 5 Estrelas, que é um grupo de alunos do curso, são pessoas que estão unidas pela mesma causa. Compartilhando seus bolos, fazendo indicações e toda a experiência que vem dando certo, como tu pode ver nesses prints que estão aparecendo aqui na tua tela. Aqui nessa imersão eu vou te entregar o ouro da confeitaria. Eu vou te entregar o que realmente eu gostaria de ter recebido quando eu estava começando. Só que a grande diferença é que tu já vai começar do jeito certo. Por isso, eu preciso que realmente tu te comprometa comigo. Durante essa semana, eu vou te entregar um conteúdo que vai mudar a tua realidade e depois de domingo, a gente vai ter 2 grupos de pessoas aqui. Depois de domingo, esse grupo ele vai se separar. O primeiro grupo são um grupo de pessoas que são curiosas. Até vão assistir às aulas, mas elas vão ficar no caminho. Elas não vão chegar até o final. E o segundo grupo de pessoas são aquelas que realmente estão comprometidas, que querem dar um basta na falta de resultado, querem uma mudança agora para a sua vida e viver como realmente merece, tendo orgulho de trabalhar na confeitaria. Pessoas que realmente darão um passo ao rumo ao reconhecimento e o sucesso. Se tu tá no grupo das pessoas que realmente estão comprometidas, comenta aqui no chat para eu saber se realmente tu tá aqui, ó, comprometida com essas aulas e com toda a transformação que essa imersão lá vai ter na tua vida. Olha só como que vai acontecer aqui o evento, a imersão Confeiteiras 5 Estrelas. Na primeira aula, que é hoje, eu vou te mostrar a chave para começar do zero com bolos decorados em chantininho e a receita de uma massa muito estruturada, que é uma massa de cookies. Na segunda aula, que vai ser na quarta-feira, eu vou te contar o segredo para ser uma confeiteira reconhecida e ainda o passo a passo de um recheio super delicioso. Na terceira aula, a gente vai estruturar do zero um bolo de andar verdadeiro e eu vou liberar para ti o mapa para ter o sucesso na confeitaria. E na nossa última aula, que vai ser no domingo, a gente vai fazer a receita do chantininho e vamos decorar o nosso bolo. E ainda eu vou te dar um plano completo para tu viver de encomendas de bolos decorados. E se tu não tá em algum dos grupos do WhatsApp aqui desse evento, clica no link do grupo que está aqui na descrição desse vídeo, para tu receber todas as informações e links das aulas. É só isso que a gente vai enviar lá, para tu não perder nada.
Durante a imersão Confeiteira 5 Estrelas, nós vamos subir juntos uma escada. Olha só como é que vai funcionar. O primeiro degrau é tu me acompanhar nas minhas redes sociais, acompanhar todo o conteúdo e dicas que eu dou diariamente lá. O segundo degrau é onde tu tá exatamente agora. A imersão Confeiteira 5 Estrelas, que eu poderia tranquilamente cobrar R$ 697 por tudo que eu vou te ensinar aqui, mas ela é totalmente gratuita. E o terceiro degrau é o curso Confeiteira 5 Estrelas, para quem quer dar um próximo passo, mas nesse momento não tem vagas disponíveis. Mas eu vou abrir as inscrições no final aqui desse evento. Eu não quero que tu tenha nenhuma surpresa aqui durante esse evento e por isso eu tô aqui te mostrando todo o passo a passo que tu vai trilhar se tu realmente quer te tornar uma confeiteira reconhecida. E ainda hoje eu vou te falar como participar de um sorteio de uma bailarina igualzinha essa daqui para decorar bolos. E até dando um spoiler aqui, ó. Para quem decidir se tornar aluno, se prepara que alguns de vocês também vão ter essa chance se forem um dos primeiros inscritos. Então, ó, fica até o final para saber como participar do sorteio da aula de hoje. Agora eu quero que tu me conte aqui no chat o que tá te impedindo de alcançar o que realmente tu deseja na confeitaria. Me conta aqui no chat, eu quero acompanhar aqui o que vocês estão dizendo. Algumas semanas atrás, eu fiz um carrossel lá no meu perfil do Instagram. Para quem não sabe, carrossel é uma publicação só de fotos, tá? Com o título assim, ó, a lead que poucas pessoas conhecem. Eu vou até colocar ele aqui para vocês verem. Muita gente chega e me pergunta, Lid, como que foi o teu começo? Como que tu conseguiu chegar onde tu chegou? Tu já pensou em desistir? Muitas pessoas me perguntam isso. Eu vim de baixo. Eu nasci numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade bem próxima aqui de onde eu moro hoje. Mas os meus pais, eles moravam para fora. Aqui a gente chama de colônia, mas eu sei que muitos lugares chamam de interior. O meu pai, ele trabalhava de mecânico e a minha mãe, ela cuidava de mim e do meu irmão. Eu sempre estudei em escola pública, no meu bairro mesmo. Então assim, pessoal, eu vim de baixo, assim como eu sei que muitas de vocês que estão aqui também. Eu não cheguei até aqui com os meus pais me bancando grandes luxos, não. Nunca me faltou nada, mas só tinha pro básico. Então, desde cedo, eu comecei a fazer adesivos de unhas e outras coisas assim também para ter o meu dinheiro, para começar a conquistar as coisas que eu realmente queria, para não ter que estar dependendo dos meus pais. Em 2015, eu e mais alguns familiares abrimos um restaurante, mas por falta de planejamento, nós ficamos com uma dívida de R$ 100.000. E foi nesse contexto, sem experiência, sem dinheiro, devendo, que eu comecei na confeitaria. E para início de conversa, eu vou ser bem sincera, eu nunca sonhei em ser confeiteira. Eu não sabia nem sequer fazer um simples brigadeiro. As coisas que eu fazia davam errado, os meus bolos davam errado. Teve bolo meu mesmo que ele desmoronou quando eu fui entregar. Então tu imagina o perrengue que foi. Então sim, gente, eu já pensei em desistir muitas vezes. Mas o que eu aprendi com a minha história é que quando desistir não é opção, o sucesso é só uma questão de tempo. Sabe, eu tô te falando tudo isso, eu tô te mostrando tudo isso para tu realmente conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. E uma coisa que eu entendi nesses 8 anos de confeitaria é que eu posso te dizer, eu posso te mostrar e até fazer. Mas se tu não decidir, se tu não quiser, nada vai acontecer. Existe uma oportunidade real para trabalhar no mercado de bolos decorados em chantininho. Mas muita gente me fala, Lid, o mercado da confeitaria ele tá saturado. E eu vou te dizer, realmente ele tá saturado, mas ele tá saturado de pessoas, de profissionais ruins, pessoas que não têm segurança, pessoas que ficam paradas no tempo. E agora eu quero te mostrar o caso da minha aluna Tatiana. Olha o que ela falou aqui. Resumindo aqui o que ela disse o seguinte: aqui na minha cidade são muitas confeiteiras, mas eu me destaco pela qualidade dos produtos que aprendi com a Lid. Eu tenho muitos alunos vivendo muito bem da confeitaria, conseguindo viajar,
ter uma boa casa e o principal, conseguindo dar as coisas para os seus filhos, assim como essa minha aluna. O depoimento da Marlete, ele é meio grandinho, mas resumindo aqui o que ela disse, ela falou o seguinte: parcelei o curso em 12 vezes com medo e paguei o curso com as próprias encomendas. Hoje é minha profissão, mudou minha vida e compro tudo que sempre quis para os meus filhos. Eu já formei, não foi 1, 10, 100 profissionais. Eu já formei milhares de confeiteiras e mesmo assim continua tendo muito espaço e demanda. Tu precisa agora é sair do papel de vítima e assumir o controle da tua vida. Por isso, eu vou ser assim, ó, bem sincera contigo. Ninguém gosta de pessoa que só reclama. Ninguém gosta de quem só se faz de vítima. Se tu é aquele tipo de pessoa que só reclama, eu vou te dizer, as pessoas podem até te ouvir ali. Parecer que sentem pena de ti, mas a voz que fica na cabeça delas é a seguinte: nossa, que pessoa bem chata. Só reclama que a vida dela tá sempre ruim. Saia agora de vítima e assuma o controle da tua vida. Eu quero que em um próximo evento desses que eu fizer, seja a tua história, seja o teu depoimento que eu vou mostrar, contando a tua história de superação. Agora, eu quero que tu preste bastante atenção aqui nisso que eu vou te falar. O que importa não é o que tu tá vivendo hoje. O que tu tá vivendo hoje, ele não vai determinar o resto da tua vida. Eu tô te convidando para tu mudar esse cenário ainda esse ano comigo. Então eu quero que tu me diga aqui no chat, ó. Eu quero bastante interação aqui de vocês. Coloca aqui no chat. Tu realmente tá comigo? É importante assim essa interação para que tu sinalize para o teu cérebro que tu realmente tá tomando uma decisão, que tu tá te comprometendo. Até tu pode pensar assim, isso aqui é muito bobo, mas é a soma dos pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Quando a gente fala, tem muito mais chance das coisas acontecerem. E a partir de agora, eu vou ser a tua professora. A decisão é o que molda a tua vida. Concorda comigo que a confeitaria até hoje, ela sofre um certo preconceito? A maioria das pessoas, infelizmente, não veem ela como uma profissão séria, mas não importa o que as pessoas acham. Eu muito cedo, por causa da confeitaria, eu consegui fazer várias viagens, morar em um dos melhores lugares aqui da minha cidade. Antes, eu morava em um dos bairros mais afastados e humildes. Nada contra. Até hoje eu vou lá. Muitas pessoas que eu amo moram lá. Mas eu desejava mais. Eu sonhava em poder dar tudo que a minha filha precisava, sempre do bom e do melhor. Eu sei que é o desejo de muitas de vocês que estão aqui. E talvez uma dúvida que tu tenha seja: mas Lid, será mesmo que dá para ganhar bem e viver de encomendas de bolos decorados? E eu vou te mostrar que sim, agora com o depoimento da minha aluna Gabi. Eu sou Gabriela, moro no estado do Ceará, tenho 21 anos. Eu comecei na confeitaria profissionalmente tem 1 ano e meio. Eu conheci a Lid no Instagram. O que me deu a vontade de comprar o curso foi que eu sempre tive muito medo de fazer bolos de andares. E aí, com os conselhos da Lid, com o curso, dá um alívio. E esse medo vai saindo. E depois que eu comecei a fazer o curso da Lid, eu tenho em torno de 25 a 30 bolos por mês. São muitas encomendas, às vezes eu não dou nem conta, tenho que chamar pessoas para me ajudar porque eu não dou conta sozinha. Todas as semanas eu estou tendo encomendas de bolos, consegui comprar um freezer, o meu forno eu ainda estou pagando, várias coisas da confeitaria que eu comprei, e é o curso, os bolos que estão me ajudando a seguir em frente e a pagar minhas coisas. Com o curso eu aprendi 1000 vezes mais. Eu quero agradecer a Lid e eu estou muito feliz. A confeitaria ela tem uma grande vantagem. Várias profissões tu precisa estudar anos e anos, investir assim, verdadeiras fortunas para começar a ganhar alguma coisa. Mas eu vou te dizer, se essas pessoas elas não tivessem alguém por trás ali para sustentar elas durante todos esses anos, infelizmente assim, é muito difícil elas conseguirem. E agora, para trabalhar com bolos decorados, tu começa assim, com muito pouco. Começa exatamente com o que tu tiver na tua casa.
E é sobre isso que eu vou te falar agora. Olha só o que tu precisa para começar a trabalhar com bolos decorados em chantininho. São pouquíssimas coisas e eu sei que muitas delas tu tem na tua casa. Bom, o primeiro, fogão. Fogão, gente, pode ser o fogão que tu usa aí para fazer a tua comida. Pode ser qualquer tipo de fogão mesmo. E a maioria dos fogões já vem com um forno embutido. E tu pode assar os teus bolos nesse próprio forno que já vem embutido. Outra coisa que eu sei que tu tem aí na tua casa, panela. Quem não tem panela em casa? Então, a panela que tu tem aí na tua casa, tu pode usar para fazer os recheios. Outra coisa, batedeira. Claro, hoje eu uso batedeira planetária. Mas quando eu comecei na confeitaria, não foi com batedeira planetária. Era com aquelas de mão mesmo da marca Britânia. Tu via assim como ela era frágil, porque tu tinha que cuidar até na hora de abrir. Assim, sabe? E foi com ela que eu comecei e dá super bem. Para fazer bolo, para fazer chantininho, tu consegue usar até mesmo batedeira de mão. Então, tu não precisa te apegar nisso. Por que eu tô frisando na batedeira? Porque muitas pessoas acham que é um dos empecilhos, que batedeira de mão não dá conta. E eu vou te dizer assim, ó, batedeira de mão dá conta sim. Se é a que tu tem na tua casa, tu consegue usar. E eu vou te dizer, eu tinha uma aluna, a Cris, que ela tinha uma batedeira de mão. E a batedeira dela só estava com problema e só tinha um gancho. E foi o que ela começou para trabalhar. Então assim, ó, não tem desculpa. Outra coisa que é importante para tu começar a trabalhar na confeitaria é balança. Pode ser qualquer tipo de balança, tá? A mais barata que tiver. Esse aqui hoje, se eu não me engano, está em torno de uns R$20. Por que é importante ter a balança? Para ter padrão, para que cada receita ela saia exatamente certinha. Por exemplo, essa receita que eu vou ensinar aqui hoje, por que eu recomendo que seja por balança? Porque às vezes a gente pega a xícara, uma xícara de farinha, às vezes tu pode encher ela mais do que eu. Então, se tu usar, por exemplo, por peso, a tua receita ela vai ter padrão e não vai ter risco de dar errado. E outra coisa, tu precisa saber o peso das coisas para tu precificar. Então, por isso é importante ter uma balança, tá? Mais um utensílio que tu precisa. Forma. Aqui eu vou usar, para fazer essa receita que eu vou ensinar aqui na aula de hoje, vou usar essa forma aqui de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Tu não precisa comprar todos os tamanhos de formas. Esse tamanho de forma aqui é o principal para quem está começando. Só eu recomendo que tu compre outro tamanho de forma se surgir a encomenda daquele outro tamanho, tá? Caso contrário, tu não tem nenhuma forma, compra essa de 15, porque é uma das principais, tá? E outra coisa também é a bailarina. A bailarina, ela não é obrigatória, tá? Mas ela vai te facilitar bastante para tu fazer os teus bolos, para tu decorar os teus bolos. Mas, Lídia, eu não tenho uma bailarina. O que eu faço? Eu não vou conseguir, então, fazer bolo decorado. Gente, dá para tu usar o próprio prato do micro-ondas. Não é a mesma coisa, mas eu vou te dizer, já quebra o galho e já facilita bastante. Eu não tenho micro-ondas. Gente, tu tem acesso à internet. Dá uma olhada aí que tem vários vídeos ensinando a fazer bailarinas assim, adaptáveis, sabe? Até esses tempos uma aluna minha, ela publicou lá dentro do grupo do Facebook dos alunos um improviso que ela fez de bailarina usando um prato e um moedor de cebola que tem nessas lojas baratinhas, sabe? Que tu fica mexendo assim. Ela adaptou assim. Então assim, ó, para tudo a gente dá um jeito. A gente só não pode arrumar desculpas pra gente deixar de trabalhar aqui com a confeitaria. E outras coisas assim, meio rapidinho. Espátula, não tem espátula? Usa colher, usa o que tu tiver na tua casa. Fouet, ele não é obrigatório, tá? Ele facilita, mas com uma espátula, com uma colher, tu já consegue fazer tranquilamente, que é para manusear, mexer aqui os ingredientes das receitas. Então, a tua maior luta e no fim, o que eu preciso fazer aqui, a minha missão é fazer tu acreditar que é possível. E sabe por que eu sei que tu vai chegar lá se tu quiser?
Porque quando eu comecei, eu não tinha certeza se eu ia conseguir. Mas eu consegui. Contra tudo e contra todos, eu cheguei lá e agora é a tua vez. Bora para a receita? Então, como eu falei aqui, tu vai aprender uma receita de massa amanteigada de cookies, tá? E além da receita, eu também vou te falar a função dos ingredientes que a gente vai usar aqui. Porque, como eu disse, não é só a receita, a gente precisa saber a função, o que tem por trás de cada receita para a gente chegar na receita perfeita, tá bem? Cada receita, sim, ela é balanceada para aquelas quantidades de ingredientes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai fazer alguma alteração. E a gente sabendo a função dos ingredientes, isso torna muito mais fácil quando a gente quer fazer alguma substituição. Então, ó, já pega a caneta, pega papel e anota tudo que eu vou te falar aqui nessa aula, certo? Então, aqui para essa receita, nós vamos precisar de 250 gramas de farinha de trigo sem fermento, 100 gramas de açúcar refinado e 100 gramas de açúcar mascavo. Eu botei aqui no mesmo potinho porque a gente vai misturar os dois. Vamos precisar de 90 gramas de bolachinha. Pode ser bolacha Oreo, pode ser bolacha Negresco, pode ser qualquer bolacha recheada da tua preferência. E também pode ser só a casquinha da bolachinha, que tem para comprar em lojas de confeitaria, tá? Até que essa receita é de cookies, porque tu não precisa dar um nome especificamente ali do cookies aqui que tu tá usando, do biscoito, tá? Pode ser qualquer tipo de biscoito. E se também tu quiser chamar massa amanteigada de Oreo, massa amanteigada de Negresco, enfim, aí tu também pode dar o nome que tu quiser de acordo com a bolacha que tu tá usando. Mas aqui eu quis chamar essa receita de cookies, massa amanteigada de cookies, justamente para não ficar preso a uma marca específica, certo? Vamos precisar de ovos. Estou usando aqui 4 ovos, tamanho médio, pequeno para médio, mas se tu quiser usar por peso, estou usando aqui 200 gramas. Também tu vai precisar de 140 gramas de manteiga ou de margarina, com ou sem sal, 8 gramas de fermento. Vamos precisar também de 140 ml de leite. Então, a função aqui dos ingredientes. A farinha. A farinha eu recomendo que seja sem fermento, justamente porque cada receita tem uma quantidade específica de fermento para ela. Então, se a gente usar uma receita que já vem fermento, a gente não sabe qual é a quantidade que tem naquela quantidade de farinha que tu pegou. Aí a gente não sabe se tem que acrescentar mais ou se não precisa, tá? Ah, Lid, mas aqui onde eu moro só tem farinha com fermento, o que que eu faço? Então, nesse caso, eu recomendo que tu não acrescente fermento aqui na tua receita, faz com a farinha do jeito que ela já tá, para testar. E aí, numa próxima receita, tu já vai saber, então eu deveria ter acrescentado ali aquela quantidade de fermento que a Lid passou na receita, tá? Então, ó, se aí na tua cidade só tem farinha com fermento, eu recomendo que tu faça isso, tá bom? Qual a função da farinha na receita? Ela serve para dar estrutura pro bolo. Então, a quantidade de farinha a gente não muda da receita, tá? Eu não recomendo que tu mude. E o fermento, ele é um agente de crescimento. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque se tu colocar fermento demais numa receita, que já entra aí no caso daquela farinha que já vem fermento, se tu acrescentar fermento demais, o que que acontece? A massa ela vai ficar desestruturada, porque, enfim, ela vai reagir aqui com os outros ingredientes e ela pode, o gás que tem pode borbulhar muito e aí a tua massa vai ficar muito fofa e até mesmo ficar com gosto residual, tá? Então eu recomendo que tu, se possível, coloque o fermento separado para ter a quantidade certinha ali para aquela receita, tá? Na receita eu gosto de misturar o fermento junto com a farinha. Por que que eu gosto de fazer assim? Eu não gosto de misturar por último, depois de tudo misturado, pelo seguinte motivo. Se a gente não misturar muito bem o fermento, o que que pode acontecer? Dele não misturar muito bem na massa e uma parte da massa crescer mais do que a outra. Ou não chegar em alguma quantidade ali, em algum pedacinho da massa ali, não chegar aquele fermento.
Então, quando a gente mistura aqui com a farinha, não tem risco disso acontecer, tá? E pode tranquilamente misturar. Os meus bolos eu sempre faço isso e sempre dão certo. Quando eu não fazia, dava esses problemas. Até me diz aqui no chat, isso já aconteceu contigo? De tu colocar por último ali o fermento e aí a massa acabar crescendo mais de um lado do que do outro? Me diz aí no chat. Bom, aqui a gente já misturou. Agora eu vou misturar aqui os açúcares. A função do açúcar é trazer umidade para a massa. E aí, a gente já sabe, né? Tem diversos tipos de açúcares aí aqui no mundo da confeitaria. Dependendo do açúcar que tu usar, vai mudar a cor e o sabor da tua massa. Por exemplo, se eu fizer uma massa só com açúcar refinado, eu tô aqui desmanchando as bolinhas. Se eu usar a massa só com açúcar refinado, a massa ela vai ficar mais clarinha. Se eu usar uma massa só com açúcar mascavo, por exemplo, o que vai acontecer? A massa ela vai ter um sabor um pouco diferente e a cor vai ser diferente também. Ah, Lid, por que aqui nessa receita tu tá usando esses dois açúcares? Porque aqui, claro, devido ao balanceamento aqui da minha receita, é a quantidade que eu precisaria de açúcar, que é 200 gramas. Mas se eu usasse só o açúcar mascavo, ia ficar com gosto muito forte. Ia tirar todo o destaque aqui da bolacha, que é o intuito. Mas, com essa pequena quantidade de açúcar aqui mascavo que eu tô usando aqui na receita, junto com aqui a minha bolacha, já vai ficar no toque perfeito, assim, no sabor perfeito. Então, por isso que eu fiz essa misturinha. Ah, Lid, se eu não usar o açúcar mascavo, usar só o açúcar refinado, dá certo? Vai dar certo. Mas não vai ficar com aquele toquezinho que eu gosto quando fica com açúcar mascavo, entende? Mas aí tá na tua liberdade de fazer essa substituição ou não, tá? Vou desmanchar bem aqui a bolinha. Ó, misturei, pronto. Aí agora, aqui, né, tem essa bolacha aqui que eu tô usando. Aqui eu tô, pra ser bem específico, eu tô usando a bolacha Oreo, eu piquei ela bem picadinha, porque depois vai facilitar na hora de eu cortar a massa. Se eu deixar assim pedaços mais grosseiros, ia acabar me prejudicando na hora de cortar a massa, tá? Então por isso eu deixei bem pequenininho assim. Pode ser a bolachinha que tu quiser, não te prende na marca Oreo. Dependendo do lugar, o negresco tá mais barato, tá? E se tu não quiser usar o recheio, tem aquelas bolachinhas que tu já compra em pacote, em lojas de confeitaria, que é só o biscoito mesmo, tá bom? Aqui temos os ovos. Eu recomendo pesar os ovos, porque a função aqui dos ovos na receita é como um agente de crescimento, ele ajuda no crescimento, ele também ajuda na aeração aqui da minha massa e também na estrutura. Quando a gente bota ovo demais na receita, pode acabar comprometendo com toda a estrutura, pode ficar muito fofa a massa. Então a massa que é para ser mais estruturada, ela fica mais fofinha e dependendo do que tu vai montar o teu bolo, pode acabar comprometendo ali, tá? Não vai ser tão seguro. E se tu botar ovo de menos, vai comprometer com a maciez da tua massa. Então, se tu usar por peso, não tem erro. Aqui deu certinho as 200 gramas, porque os ovos, eles são menores, tá? Então, e como é que tu faz para pesar os ovos? Tu vai quebrando aos poucos, numa tigela, e aí tu mistura com fouet, com garfo, e aí tu tira aquele excesso. Por isso que é importante aqui, ó, a balança, para tu ter a quantidade certinha. Tu botou todos os ovos ali no bol, no recipiente que tu vai usar, mistura, vê a quantidade certinha que tem ali, e aí tu só tira o excesso. Ah, Lid, mas passou 5 gramas, tem problema? Eu vou descartar aquilo? Claro que não, deixa, tá? É pouquinha coisa. Quando é pouca diferença, não dá nada. Mas se for 20 gramas, aí são 20 gramas, né? Então, eu recomendo que tu guarde ou que tu coma, sei lá, tu dá um jeito. Porque tem várias possibilidades aí do que a gente consegue fazer com os ovos. Temos o leite. A função do leite aqui é ajudar também na umidade da massa. Ele ajuda na umidade da massa e também no sabor. Então, assim, por exemplo, se tu usar água, pode ser substituído. A mesma quantidade de leite, tu pode substituir por água. Mas vai mudar a questão ali da umidade, tá?
o leite ele contém gordura, então isso também já vai ajudar a trazer mais umidade para a tua massa. E outra coisa que a gente vai usar aqui é a margarina ou a manteiga. Aqui eu vou usar a margarina. Se tu gosta de usar manteiga, usa manteiga, tá? Já vou ser bem sincera aqui, ó, não vamos criar tretas por causa da função aqui da margarina ou da manteiga, porque é sempre muito polêmico. Eu gosto de usar margarina, se tu gosta de usar manteiga, usa manteiga. Então, ó, cada um é que sabe o que vai usar na sua receita, tá? Eu vou te dizer aqui qual a diferença desses dois ingredientes aqui na mesma receita. Então, aí tu vai fazer depois a tua escolha, tá bom? Quando a gente usa a manteiga, tanto a manteiga ou a margarina, com qualquer um dos dois a massa vai ficar muito gostosa. A diferença é que quando a gente usa a manteiga, a massa na geladeira, ela vai ficar muito mais firme, porque a manteiga na geladeira, ela é dura, a margarina é cremosa, tanto na geladeira quanto fora. Então, a manteiga ela vai reagir do mesmo jeito na massa, se estiver na geladeira, ela vai ficar mais firme. Vai ficar dura? Não, não vai ficar dura, mas vai ficar muito mais pesadinha do que uma massa feita com margarina. A massa feita com manteiga, ela esfarela mais, tá? Isso é problema? Não. Mas eu particularmente não gosto de massa que fica esfarelando. Mas aí tu que escolhe, tá? A margarina, a massa ela vai ficar fofinha, tanto na geladeira quanto em temperatura ambiente. Sobre a massa feita com manteiga, tá? Em temperatura ambiente, ela vai ficar fofinha também. Talvez a mesma textura do que com a margarina, se estiver fora da geladeira. Mas só na geladeira, quando ela estiver gelada, tem essas características. Então, a margarina, a massa ela vai ficar fofinha, tanto dentro quanto fora da geladeira. E em questão de sabor, é o mesmo, não vai mudar. E a massa feita com margarina não esfarela tanto, tá? A função da margarina ou da manteiga é trazer também umidade e sabor. Então, em questão de umidade, vai ser a mesma, tanto com margarina quanto com manteiga. Só tem essa questão de que com margarina não fica esfarelando, tá bom? Essa é a diferença. Aqui eu tô usando a margarina com sal, mas pode ser com ou sem, não tem regra. E até vou falar aqui já antes de começar a misturar os ingredientes aqui sobre a minha forma. Aqui eu tô usando então a forma de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Essa receita ela vai render 4 discos de massa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2 e depois eu vou cortar no meio, tá bom? Aqui, como é que eu preparo a minha forma? Eu costumo usar a forma com fundo removível e no fundo da minha forma eu costumo colocar papel toalha. Pode ser papel toalha ou papel manteiga, qualquer um dos dois. Aí eu venho com um paninho e dobro aqui. Eu vou umedecendo para ele poder colar. Se tu usar papel manteiga, tu não vai conseguir fazer isso aqui que eu fiz com papel toalha, tá? Porque o papel manteiga, ele não cola com tanta facilidade, ele não pega tanta umidade, tá? Então, assim, ó, eu consegui fazer isso aqui por causa que é papel toalha. Então, o papel toalha em contato com a umidade, ele vai colar. Então, aí eu boto aqui. Ele não vai prejudicar na hora de eu desenformar, pelo contrário, ele vai me facilitar na hora de desenformar, tá? A minha forma, eu não untei com farinha. Eu só coloquei aqui a margarina. Mas, se tu quiser usar desmoldante, tu também pode. Se tu quiser usar óleo, também pode, tá? Mas só a gordura, não passa farinha. O que eu sempre recomendo? É que não coloque a farinha aqui na lateral. Por quê? Isso vai prejudicar o crescimento da tua massa. Sabe por que aquela massa ela fica com barriga? Até me diz aqui no chat. Tu tem problema com as tuas massas? Elas criam barriga? Me diz aqui no chat para eu ver como é que é a massa de vocês. Quando a gente unta com farinha, a massa ela vai crescer, porque como tem aquela farinha ali do lado, o que vai acontecer? A forma ela vai aquecer e vai assar automaticamente mais rápido, porque aquela farinha que está na lateral ela vai ressecar mais rápido. E aí então a tua massa ela vai crescer até um determinado espaço, vai começar a dourar mais ali na lateral e aí ela vai parar de crescer com o próprio calor.
E aí, no meio, por conter mais quantidade de massa, ela vai continuar crescendo, então vai fazer com que ela crie barriga e rache, muitas vezes, tá? Outra coisa que ajuda a tua massa a crescer por parelho é a gente assar em temperatura mais baixa, tá? Ó, por isso que eu falei, peguem caneta e papel para vocês anotarem todas as informações aqui para depois a gente só fluir na receita. Então aqui, ó, eu recomendo que tu pré-aqueça o teu forno. Meu forno aqui ele já tá pré-aquecendo a 180 graus. Quando eu colocar a massa para assar, eu vou baixar a temperatura para 150 e vou terminar de assar. Vou assar o tempo inteiro com a temperatura em 150. Ah, mas o meu forno não tem 150. Coloca na temperatura mínima que tiver no teu forno, tá? Fazendo isso, a massa ela vai crescer devagar. Então, o mesmo tempo que ela vai levar nas laterais, ela vai continuar assim no meio também. E aí não vai criar aquele topo, tá bom? Então a massa ela vai crescer por parelho, ela não vai ter pressa para crescer. Então o crescimento inteiro vai ser uniforme e vai ficar retinha. Não vai criar aquela barriga. Então a temperatura do forno também interfere bastante no resultado aqui final da tua massa, tá bom? Então vamos aqui para o modo de preparo. Eu vou começar batendo aqui na minha batedeira os ovos. A margarina. Depois eu quero ver print do caderninho das anotações de vocês, hein? Lembra de me marcar lá no Instagram, @lidialves.r. Tirem foto aí do caderninho de vocês e eu quero ver quem realmente aí tá comprometida. Isso já é um passo para eu ver que vocês realmente assumiram o compromisso comigo, tá? Tirem print e postem no Instagram de vocês me marcando aí o caderninho de vocês com todas as anotações. Eu vou cobrar, tá? Eu vou cobrar. Ó. E o açúcar? Ovos, margarina ou a manteiga e o açúcar. Os açúcares. Agora eu vou bater isso aqui em velocidade média. Tu vai acompanhar aqui como é que vai ficar o ponto certinho. Vou bater em velocidade média até que ele fique um creme bem fofo e mais esbranquiçado. Ele não vai ficar totalmente branco porque aqui nós temos o açúcar mascavo, tá? Mas tu vai ver aqui a cremosidade que ele vai ficar. Peraí, deixa eu ajeitar aqui.
Assim que ficar desse jeito já tá ótimo. E eu vou dar uma explicação bem importante aqui. Se tu usar margarina, recomendo que tu use gelada. E se tu usar manteiga, recomendo que tu use em temperatura ambiente, porque a manteiga gelada vai estar dura e se tu bater não vai dar certo. Então, por isso que a manteiga especificamente tem que estar em temperatura ambiente. Mas a margarina gelada. Por que que ficou assim? Ela deu uma talhada. Isso acontece por causa da diferença de temperatura dos ingredientes que eu coloquei aqui. Os outros ingredientes estavam em temperatura ambiente, só a margarina estava gelada. E aí, por isso que ficou assim. Isso não é problema. Isso aqui não vai interferir em nada no resultado da tua massa. Mesmo que tenha ficado cremosa ou se tenha ficado assim. Então, não precisa ter neura em relação a isso. Isso aqui não vai mudar em nada na tua massa, tá? Aí agora eu vou ir intercalando aqui os outros ingredientes. Eu vou intercalar primeiro os secos com o leite e por último eu vou colocar aqui esse biscoito. Então vou ir colocando aqui aos poucos. Por que que a gente coloca... Ó, vou te falar uma coisa que duvido que tu tenha visto em algum lugar. Por que que a gente coloca o leite, os líquidos, intercalando aos poucos? Porque o único ingrediente que pode mudar na receita é a quantidade de líquido. Por causa da farinha, porque, enfim, cada farinha é feita de um jeito, né? Por mais que seja farinha, mas cada fábrica produz de um jeito. E muitas vezes por causa dos ovos, tá? Então pode ser que a receita que tu tá fazendo precise de menos leite, ou talvez precise um pouco mais. Então é importante tu saber a consistência correta da massa, que é o que eu vou te mostrar. Mas lembrando, o leite é o único ingrediente que pode ser mudado de uma receita. Até eu quero que tu me conta aqui no chat. Tu já fez alguma receita que tu seguiu à risca e ela não ficou boa? A consistência da massa, ela ficou diferente do que tu viu no vídeo? Então, me conta aqui no chat se isso já aconteceu contigo. Então, isso acontece devido a essa quantidade de líquido. Então, por isso a gente tem que saber a consistência que ficam as massas. Vou acrescentar aqui o restante da farinha. Ó, pode ver que ela tá bem pesada. Não é esse aqui o ponto da massa, ó. Tá bem pesado. Então, vou acrescentar mais leite. E pode ver que ainda tem mais um pouco aqui. E é bem provável que eu não use toda. Ó, a massa aqui já ficou cremosa, bem no ponto que é uma massa amanteigada, ó. Tu já consegue sentir até no que tu mexe que ela tá mais leve. Então, se eu colocar todo esse leite aqui, é bem provável que ela vai ficar macia demais. Então, ó, esse aqui é o ponto de uma massa amanteigada. Olha a cremosidade, parece um mousse. Então, aqui, ó, de acordo aqui com a minha receita, ó, até vou te dizer, eu já fiz essa receita e eu usei todo o leite. Alguma vez, eu já fiz a receita e tive que usar todo o leite. Nessa aqui mesmo, ó, já não usei toda. Deixa eu ver aqui a quantidade. Eu usei 100 ml, então por isso que pode ter alterações, ó. Mas
Por exemplo, até aqui, tá? Agora eu vou acrescentar aqui a minha bolachinha Oreo. E eu vou misturar mais um pouquinho. Aí eu realmente vou bater o martelo. Ah, precisava ou não colocar todo o leite, tá? Ó, a massa já ficou mais pesadinha. Pode ver que ela já nem tá caindo tanto. Então, sim. Aí agora eu vou acrescentar esse restante aqui. Então, por isso que a gente sempre vai colocando esses últimos ingredientes com cautela, para não ter risco da massa passar do ponto. Por que que eu tive então que acrescentar mais leite? A bolacha ela é sequinha. A bolacha é seca, então por isso que agora aqui no final se mostrou necessário. Vou mexer aqui com a espátula para tu ver direitinho. Ó, esse aqui então é a consistência da minha massa, ó. E lembrando, não te apega por ela ficar talhada. É pelo que eu falei ali antes. Isso aqui não vai mudar em nada na minha consistência aqui da massa, tá? Agora então vou colocar aqui a massa na forma. Eu vou pesar para saber aqui quanto que deu de massa, para dividir por igual. Se tu quiser dividir em 4 formas, tu pode dividir, tá? Essa receita aqui, como ela rende 4 discos de massa, se eu assar toda ela dentro de uma forma de 10 centímetros de altura, vai transbordar. Então, por isso que eu tô assando aqui em 2. Eu vou dividir porque eu vou cortá-las no meio, tá bom? Mas ou tu assa em 2 formas para cortar no meio, ou tu divide em 4 formas. Deixa eu pegar aqui meu celular para fazer as contas. Até já vou te dizer, recomendo que tu anote no teu caderninho, se tu tem um caderninho de receitas, né? Até se tu ainda não fez isso, faz. Anota no teu caderninho de receitas o peso do bowl da tua batedeira, para depois tu conseguir descontar aqui direitinho para tu dividir aqui entre as formas, tá? Aqui eu vou então fazer a soma. Então aqui com o bowl e tudo deu 1,877 kg, mas eu sei que o bowl da minha batedeira pesa 784 gramas. Então vou pegar o peso total que deu e vou diminuir o peso do bowl. E aí eu vou ter o peso total da minha massa. A minha massa aqui deu 1,93 kg. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir 1,93 kg por 2, porque eu vou usar em 2 formas. Se tu vai dividir em 4, tu faz 1,93 kg divididos por 4, tá? Eu vou dividir aqui por 2. Aí deu 546,5. Deu um número quebrado aqui, tá? Então, esse pouquinho que deu aí quebradinho, não... Tu divide assim no olho depois, tá? Esse pouquinho não vai mudar no resultado aqui da tua massa, tá bom? Então aqui eu vou botar 546. Olha a cremosidade, parece um mousse. Eu não sei tu, até me dizem no chat. Eu me criei comendo massa crua de bolo. A minha mãe fazia bolo, raramente, tá? Porque ela nunca foi tanto de cozinha, assim. Então, raramente quando ela fazia massa de bolo, principalmente nos aniversários, ela sempre me dava um pouquinho da massa crua, porque eu amava, eu gostava de lamber os aramezinhos também da batedeira. Adorava. Tu gosta também? Me diz aí no chat. E até hoje, quando eu vou fazer massa de bolo, eu me controlo.
É importante que tu pese nas duas formas ou no número de formas que tu vai usar, porque eu poderia simplesmente só colocar aqui, mas acontece da balança às vezes pesar errado, tá? Pode acontecer. Ou a pilha tá fraca, enfim. Mas aí tu pesa para ter certeza que é exatamente essa quantidade de massa, se tá certinho, tá? O cheirinho aqui dessa massa tá muito bom. Deu certinho. A gente espalha bem para ficar bem parelhinho, tá? Ah, e uma dúvida que é frequente que acaba tendo, porque como eu não unto as laterais e recomendo que tu não unte, às vezes falam assim, mas não vai grudar, Lid. Pode acabar grudando, mas aí o que tu faz? Passa uma faquinha nas laterais e pronto, tá resolvido o problema, tá? Se é com fundo removível, o que tu faz? Unta só o fundo, porque aí sim, o fundo é importante que tu unte, se é fundo fixo. Unta o fundo e as laterais faz do mesmo jeito. Não unta com farinha, passa só uma gordurinha ou muitas vezes nem precisa passar nada também, porque a própria massa já tem gordura, tá? Então aqui, já coloquei então a minha massa na minha forma, espalhei, deixei ela bem retinha, direitinho e vou colocar para assar, tá? E até eu vou dar uma observação. Ó, lembra que eu falei para pré-aquecer a 180? Quando tu colocar para assar, tu baixa a temperatura para 150 graus e aí deixa assar o tempo inteiro em 150 graus, tá? Não vai dar tempo de eu te mostrar a massa assada aqui, tá? Mas olha os meus stories. Assim que ela assar, eu vou gravar um videozinho direitinho e vou postar nos meus stories para tu ver o resultado final da massa, para tu ver a fofinha, como ela fica fofinha, como ela fica bonita. E vou mostrar também como eu vou desenformar ela, tá? O meu Instagram é @lidialves.r. Entra lá e aí tu olha os meus stories que eu vou te mostrar o resultado final da massa, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui. Como eu venho falando, aqui nesse evento, aqui nessa imersão, eu vou te ensinar a fazer um bolo de andar totalmente do zero, né? Toda a estruturação, tudo certinho de um bolo de andar. Essa receita aqui eu fiz para uma forma de 15 e eu preciso de um bolo um pouco maior. Vou usar depois o andar de baixo, o bolo no tamanho de 20 centímetros de diâmetro. Uma das dificuldades que eu tinha logo que eu comecei na confeitaria era justamente ter o padrão. Quando eu precisava fazer aquela receita, quando eu precisava fazer de outro tamanho de forma, me bateu o desespero. Até me diz aí, me conta aqui no chat, contigo é assim também hoje? Quando tu precisa fazer a receita para outro tamanho de forma, tu não passa um sufoco ali porque tu não sabe como fazer isso? Então, eu passei muito por esse problema e cada vez que eu precisava de um tamanho diferente, eu ia lá, catava na internet uma outra receita e aí ficava os bolos ali diferentes e aí muitas vezes nem dava certo. Então, com o tempo, o que eu fiz? Presta atenção nisso aqui. Com o tempo, eu fiz, junto com o Gui, uma planilha de transformação. Uma planilha de transformação. Essa planilha eu disponibilizo para os meus alunos do curso Confeiteira 5 Estrelas. E eu vou te mostrar aqui na tela como que ela funciona, para tu ver que ela é o ouro. Assim, ela é maravilhosa. Depois que eu comecei a usar
essa planilha de transformação, os meus problemas com as massas acabaram, porque independente do tamanho de forma que eu ia precisar, eu sabia que aquela minha receita eu ia conseguir transformar para outros tamanhos. Então, desde então, eu sempre tive padrão nas minhas receitas. Então, vou colocar aqui na tela essa receita no tamanho de 15 e no tamanho de 20, para tu ver como é que é fácil e simples e prática de usar essa planilha. A gente disponibiliza para os nossos alunos. E eu até vou te dizer, esse vai ser um dos bônus que quem se inscrever para essa turma vai ganhar. Olha só que maravilha. Agora me conta aqui no chat, o que aconteceria na tua vida se tu começasse a ter encomendas de bolos decorados todas as semanas? Me conta aqui. Provavelmente, né, tu já vai ter a tua própria independência financeira, vai poder comprar as coisas sem se preocupar se vai faltar o dinheiro no final do mês, poder dar as coisas que os teus filhos precisam e muitas vezes te pedem e tu não tem condições, ter o teu próprio ateliê, enfim, realmente ter a vida que tu merece. Nós recém estamos começando aqui o nosso evento, mas fazer bolos perfeitos em Chantininho e ter encomendas todas as semanas é o que tu consegue através do curso Confeiteira 5 Estrelas, que eu vou liberar as matrículas no final aqui desse evento. E agora eu vou falar como é que vai funcionar o sorteio. Eu vou sortear uma bailarina igual essa aqui, ó, igual essa aqui que eu uso para decorar os meus bolos. Essa bailarina aqui, ela é muito especial, porque como eu disse, né, é a mesma que eu uso aí no meu dia a dia na produção dos meus bolos e ela é maravilhosa. Eu até já vou dizer, ó, quem se tornar aluno e for um dos primeiros vai ter uma grande surpresa. Eu vou dar mais detalhes aí de alguns sorteios exclusivos para os alunos nas próximas aulas, tá? Então, ó, fiquem atentas aí. E agora presta atenção como é que vai funcionar o sorteio, tá? Tu precisa ir lá no meu perfil do Instagram, o link tá aqui na descrição da aula, e clicar nessa publicação que tá aparecendo aqui na tua tela e comentar nela o que mais tu gostou da aula de hoje. E é também muito importante que tu curta essa publicação e esteja presente na aula de domingo. Porque o que vai acontecer? Se tu for sorteado domingo e tu não estiver presente ao vivo na aula, eu vou sortear outra pessoa, tá? Então, uma das regras é essa também, estar ao vivo na aula de domingo. Combinado? E agora, então, a nossa segunda aula vai ser nessa quarta-feira, às 20 horas, e eu vou te contar o segredo para ser uma confeiteira reconhecida e ainda o passo a passo de um recheio super delicioso. Vou te esperar, então, na próxima aula. Um beijão! Meu nome é Alessandra, mais conhecida como Amora. Eu sou de Poços de Caldas, Minas Gerais. Eu não conseguia fazer massa fofinha, úmida, não conseguia deixar a massa bem estruturada. E aí, depois que eu fiz o curso da Lid, perfeita as massas, não tem nem o que falar. Eu fiz de primeira, segui todas as medidas. Eu posso dizer com toda certeza que esse curso mudou a minha carreira como confeiteira. Antes eu não tinha encomenda, não tinha noção de preço, como que eu coloco preço, como que eu tenho lucro, como que eu vejo onde eu coloco os insumos, e se mudar o valor, como que eu faço, eu tenho que mudar tudo na receita. E uma coisa perfeita do curso para mim que foi a precificação, a planilha, que é entender realmente como que funciona, sem muita conversa, direto ao ponto. Pode ter certeza que o curso da Lid vai te ajudar, você não vai se arrepender. Eu sou uma pessoa que eu cobro muito pelo que me promete, e a Lid prometeu muita coisa, cumpriu todo o prometido, e a cada dia que passa ela está adicionando coisas no curso, adicionando aulas no curso, e está sendo muito legal. Eu acho que de tanto ficar procurando sobre algo, confeitaria, eu encontrei vocês, graças a Deus. Então, muito obrigada pelo curso, muito obrigada pela paciência comigo. Muito obrigada por todas as dicas e muito obrigada por ser esses professores online, porém que realmente ensina o que passa, o que quer ensinar, o que vende.